Agora sim é oficial, o lateral direito Maguinho é anunciado como novo reforço do Goiás para a lateral direita em 2022. No vídeo de hoje eu irei fazer aqui tanto uma análise a respeito da contratação, como que ele costuma jogar, além disso, se pode ser um jogador titular no Campeonato Brasileiro da Série A, talvez o Goiás trazendo mais algumas opções também para esse setor, além, claro, da duração do seu contrato e possivelmente quando que ele irá receber vestindo a camisa esmeraldina. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. No vídeo de hoje, irei falar especificamente sobre essa nova contratação do Goiás visando a temporada de 2022, que é o lateral direito Maguinho, jogador de 30 anos de idade que estava as últimas temporadas no futebol japonês. Já havia sido confirmado ainda praticamente 2 semanas atrás, se eu não me engano, pelo repórter André Rodrigues, onde ele deu essa informação ainda na segunda-feira, que o Goiás já estava acertado com o jogador, mas só agora, após fazer os exames, ser aprovado e por aí vai, assinando esse contrato de 3 anos de duração com o maior do Centro-Oeste. Irei falar aqui um pouco a respeito da situação do jogador, lembrando que, por exemplo, na minha opinião, não é um jogador espetacular para a posição, mas dentro do mercado brasileiro a gente vive uma escassez muito grande de principalmente laterais direitos. São opções ou muito caras para o nível técnico, por exemplo, hoje do Goiás, e também muito mais velhos, muito mais experientes. Só a gente lembrar aí, por exemplo, de alguns nomes que eu até indiquei aqui no canal. O Goiás até mesmo sondou a situação, por exemplo, do Vitor Ferraz, que tem 33 anos de idade, está livre aí no mercado, assim como, por exemplo, o Jonathan, lateral direito, ex-Atlético Paranaense. São opções assim que bem mais caras do que o normal, e tanto na Série A quanto também o futebol brasileiro em geral vive essa escassez muito grande, principalmente de laterais direitos. Então eu até vejo como uma opção compreensível da diretoria esmeraldina ao acertar com o lateral direito Maguinho. Ele que completou 30 anos de idade agora, no dia 6 de janeiro de 2022. Ele costuma jogar como lateral direito e também como volante. Em 2021 ele fez 28 jogos aí pelo Yokohama FC de 48 partidas disponíveis para esta última temporada. Lembrando que o Yokohama ele foi o último colocado no futebol japonês, foi rebaixado agora para a segunda divisão, aí sim acabou no seu contrato, ficando livre no mercado, assinando com o maior do Centro-Oeste. Ele que já estava aí há 2 temporadas consecutivas, em 2020 também fez 25 jogos, com 2 assistências pelo Yokohama. A sua última partida, inclusive, aconteceu até que recentemente, no dia 4 de dezembro de 2021, ele jogou aí 18 minutos. Entretanto, anteriormente a isso, ele fez aí no total mais de 13 partidas como titular em sequência, ou seja, mostra a importância do jogador manter sua boa forma física, sendo aí tanto no dia 27 de novembro, dia 20, dia 7 e 23 de outubro, ou seja, o jogador já estava sempre na ativa. Lembrando que lá no futebol japonês o calendário não é igual aqui no Brasil, são jogos muito apertados. Pode até ter uma sequência um pouquinho maior, de por exemplo, 3 jogos em 14, 15 dias, mas não é igual aqui no Brasil que tem 2 jogos por semana, então até mesmo por conta disso, ficando números um pouco menores, Em 2019 foi quando ele foi contratado primeiramente pelo Kawasaki Frontale, sua primeira oportunidade lá no futebol japonês, onde ele fez 14 jogos, foi até bem, marcou 2 gols, deu 2 assistências. Esse time, o Kawasaki Frontale, é o atual campeão japonês, foi campeão agora nessa temporada de 2021. Então nessa sua primeira experiência já causou uma boa impressão, entretanto não sei por qual motivo especificamente ele foi aí emprestado ao Yokohama, que é de um nível um pouco mais inferior. Aqui no Brasil, o Maguinho, que é natural da cidade de Dores do Turvo, lá no interior de Minas Gerais, começou sua carreira no Tupi de Juiz de Fora ainda na temporada de 2010. Em 2011 continuou para 2012, 13, até que em 2014 conseguiu um grande destaque vestindo a camisa do interior de Minas, onde fez 29 jogos no total na temporada, com 2 gols marcados, sendo inclusive um dos destaques do time na Série C. Em 2015 foi para o América de Natal, onde novamente teve um grande destaque na terceira divisão nacional, sendo contratado em 2016 para o Capivariano, uma equipe lá de Capivari, no interior de São Paulo, pequenininho mesmo, só que estava naquela ocasião na disputa da Série A1 do Campeonato Paulista, ou seja, teve aí grandes jogos, contra o Corinthians, Palmeiras e por aí vai. Conseguiu algum destaque, jogando 13 vezes
marcando o gol, até que foi contratado para o Vila Nova, rival aí do Goiás, já em 2016. E logo em suas primeiras atuações foi muito bem no time aqui de Goiânia, fez um total 32 jogos só na Série B do Campeonato Brasileiro, com um gol marcado. Continuou para 2017, também titular da sua posição, com mais 53 atuações, uma bola na rede e um passe para os seus companheiros, finalizando a sua participação aqui no Brasil, ainda pelo Vila Nova em 2018, com 46 jogos, com 4 gols marcados e 4 assistências, sendo na Série B 33 atuações, 1 gol e 4 passes para os seus companheiros. Então, um jogador que joga muitas vezes durante a temporada, não tem tido aí problemas, por exemplo, de contusão, acabou de entrar nessa fase de 30 anos, que é mais para a reta final da sua carreira, mas mostra sim estar em excelente forma física. Outra coisa que eu gostaria de pontuar também, que quando ele jogava aqui no futebol goiano, ele era um jogador mais de velocidade mesmo. A principal característica e contribuição do Maguinho dentro de campo, se assim podemos dizer, era a sua velocidade na lateral direita. Entretanto, nessas 3 temporadas que ele jogou lá no futebol japonês, eu consegui assistir aí alguns lances dele, enfim, algumas partidas, percebi que ele já está um lateral direito mais técnico. Ele ainda é veloz, tem aquela mesma explosão, consegue marcar um pouco melhor, mas é um jogador que ficou um pouco mais esperto, se assim podemos dizer, em algumas funções, como por exemplo, melhorando o seu passe, o seu cruzamento e também uma finalização mais forte, coisa que quando ele jogava aqui no Vila Nova, ele não apresentava tanto. Então, não é um jogador assim que vai ter a velocidade absurda, mas ainda assim é um atleta veloz e conseguiu melhorar alguns fundamentos, se assim podemos dizer, atuando nessas 3 temporadas lá no futebol japonês, que é uma coisa bem mais técnica, né, do que jogando aqui, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, pelo menos por essa forma, um atleta que já está um pouco mais experiente, mas traz consigo também as suas melhorias, né, desses seus anos de experiência lá no Yokohama FC e também pelo Kawasaki Frontale. Chega no Goiás com esses 3 anos, de contrato. Na minha opinião, é um jogador que tanto se fosse para a Série A quanto para a Série B, seria importante dentro do elenco. Obviamente na Série B, né, com um destaque muito maior, né, do que a disputa da primeira divisão, mas caso o Goiás, por exemplo, seja rebaixado, ou nesse ano, ou no ano que vem, né, vamos ver, torcer para que não, né, mas a gente tem que pensar a longo prazo também, é um jogador que pode manter o seu contrato ativo com o time esmeraldino. Na minha opinião também, isso não é informação, não consigo garantir nada, mas observando o perfil de contratação dos jogadores do Goiás, além disso, quanto que o Goiás está disposto a gastar nesse começo de temporada, que ainda não pegou aquela grana da Rede Globo, dos direitos de transmissão previstos para o Campeonato Brasileiro de 2022, ou seja, está com uma grana bem mais curta, eu consigo prever que o Maguinho dentro do Goiás irá ganhar mais ou menos na casa de 70 a 100 mil reais por mês no máximo. Pode ser alguns valores um pouco maior, mas eu dificilmente vejo ele recebendo mais do que os jogadores que tinham, né, os maiores salários dentro do elenco, que no caso era tanto o goleiro Tadeu, o Apodi, que era o maior, com 120 mil reais mensais. Então acredito que para a Série A vai dar uma subida nesse nível, mas nesse primeiro momento de início de ano ainda não tem essa verba toda visando o Campeonato Brasileiro. Então já apresentei aqui um pouco a respeito da carreira do jogador. Na minha opinião, como eu disse, é um atleta interessante que estava disponível. Ele ficou livre, até mesmo o Vasco cogitou a sua situação, acabou que não ocorreu essa sua transferência. O time do Goiás aí que já teve interesse de contratar inclusive o Maguinho lá na temporada de 2018, viu aí como uma boa oportunidade para repatriar o jogador para o futebol goiano. É uma opção até interessante disponível no mercado. Gostaria de ver o Goiás trazer pelo menos mais um lateral direito para a posição, isso porque o Apodi, que costuma fazer nessa função de lateral, pode ser que em 2022 atue como atacante. Então, caso isso ocorra, realmente precisaríamos aí trazer pelo menos mais um lateral direito. E aí sim eu gostaria de um atleta um pouco mais experiente, com mais bagagem para a Série A do Brasileirão. Mas se a gente for analisar realmente as opções disponíveis no mercado, não é um nome ruim não, essa contratação do Maguinho. Vamos ver suas atuações aí para o Campeonato Goiano. A tendência é que ele estreie lá para a segunda, terceira, quarta rodada do estadual, pegar realmente novamente a sua forma física para poder estrear com a camisa do Goiás. Então é um jogador que chega para agregar dentro do time, não é uma contratação absurda que a torcida, melhor dizendo, gostaria de ver para esse começo de ano, mas realmente analisando aí as opções friamente dentro do mercado, acho que o Goiás até agiu bem nessa contratação do Maguinho e também fazendo um contrato tanto de uma duração interessante
quanto também financeiramente falando, saudável para os cofres esmeraldinos. Eu quero saber sua opinião a respeito dessa nova contratação do maior do Centro-Oeste, se é um jogador interessante para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, se vai ser o titular, se é melhor o Goiás trazer um outro jogador para a posição, e também se você tiver aí em mente, né, alguns laterais direitos que você possa indicar, pode deixar aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!